Deus usa esse jovem com um usado diferenciado, e é motivo de honra estar aqui junto com ele, cultuando e bendizendo o nome do Senhor. Mas vamos o que interessa, a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, vai nos narrar uma história, a parábola da ovelha perdida. E a Bíblia vai dizer que chegava-se a eles os publicanos e os fariseus e questionavam, dizendo que Jesus sentava com os pecadores. Mas o nosso Senhor, nós nem sabemos que o nosso Deus, ele veio os pecadores, para as ovelhas perdidas. Os publicanos, os fariseus não entendiam isso, porque o nosso Deus, ele veio para apacentar as ovelhas perdidas. Ele veio para desfazer toda a obra do adversário, né? Ele veio para buscar aquele mais vil pecador que acha que não tem jeito. Ele veio para esse. Mas aqui ele propôs uma parábola. Jesus, ele sempre fala em parábola, e nós temos que entender, porque muitas vezes eu estou falando aqui e o Espírito Santo está me dizendo que tem pessoa que não sabe nem o que está acontecendo, a poder no sangue de Jesus. Aleluia! Mas a Bíblia vai nos narrar uma história. Ele perdeu uma ovelha. Ele vai fazer uma comparação. Um certo criador de ovelha tinha 100 ovelhas. Aleluia! E agora esta ovelha, uma delas se perde no meio da estrada, no meio do percurso, porque o caminho é longo. E aí vem a adversidade, vem as provações, e esta ovelha se perdeu. Aleluia! Mas o bom pastor, a Bíblia diz que ele dá a vida pela ovelha. Aleluia! Agora esta ovelha está perdida. Quando a ovelha sai da manada, ela se perde. Ela vai para o caminho errado. E você observa que a ovelha é um animal que ele não tem defesa. Ele é inocente. Ele é uma presa fácil para o adversário tragar. Mas é que Deus levanta os bons pastores para apacentar as ovelhas perdidas da casa do Senhor. Aleluia! Oh, glória! Aí a Bíblia vai dizer que aquele certo homem põe as 99 num lugar seguro, põe uma Cristo e vai atrás da ovelha perdida. Aleluia! Quando as ovelhas perdidas estão distanciadas, longe da casa do Senhor, e o apacentador, ele perdeu a visão. O apacentador perdeu a visão também e não vai atrás dessas ovelhas. Oh, glória! Aleluia! Mas Deus traz a revelação da palavra, que é para nós irmos atrás dessa ovelha perdida, que não tem força, ela está machucada, ela agora não tem mais força para chegar no tabernáculo, na casa de oração. E o que acontece? O nosso bom pastor nos ensina para nós irmos atrás. E quando nós encontramos essa ovelha perdida, a Bíblia diz que é para nós colocar nas nossas ombros e trazer. Para onde vão? Para ser tratada, para ser curada. Oh, glória! E ela é curada de que jeito, irmãos? Com tapinha nas costas? Com um sorrisinho? Não! É com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é poderosa, que ela limpa, ela sara, ela purifica, ela restaura. Aleluia! Ela levanta. A Bíblia diz em Isaías 40, aleluia, e o versículo 29, ele diz que ele dá força ao cansado, ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aleluia! Os jovens certamente correrão e cansarão, mas o que espera no Senhor renovarão as forças,
subirão como água, correrão e não se fadigarão, porque esperaram com paciência no Senhor. Aí o salmista vai dizer, no verso Salmos 40, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, aleluia, pôs os meus pés sobre uma rocha, e me deu um novo cântico. Sabe o que é isso? Eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Agora ele está como uma ovelha perdida. Ele está onde, irmão? Num lago horrível, num charco de lodo. As suas forças se acabaram, mas ele clamou. Oh, glória! O poder do clamor, ele remove montanha. O poder do clamor, ele muda a história. Aleluia! Lembra que, como foi citado nesta noite, do cego Bartimeu, que clamou, que abriu a sua boca? Nada pode parar Jesus. Pode ler a Bíblia. Nada parou. Mas a única coisa que parou Jesus foi o clamor de Bartimeu. Ele abriu a boca e disse: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Este cego era uma ovelha perdida. Este cego estava à beira do caminho, pedindo socorro. Mas ele foi estrategista. Ele abriu a boca. E tem ovelha que não tem força para abrir a boca. Não. Ele está perdido. E Jesus disse: o que queres que eu te faça? Aleluia, Deus. Ei, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Aleluia, Jesus. Ele disse: Senhor, que eu torne a enxergar. Glória a Deus. Quantos crentes dentro da casa do papai perdeu a visão, não enxerga mais. No mundo espiritual não consegue enxergar, mas pelo poder que há no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. cadeia vai ser quebrada pelo poder da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra foi lida nesta noite e ela é o caminho. Qual é este caminho? É o que está escrito lá em João 14 e o verso 6. Eu sou o caminho, oh glória, e eu sou a verdade, oh glória, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aleluia! Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Talvez você saiu, está perdido como uma ovelha, andou nos caminhos que te levam à perdição, mas nesta noite é noite de arrependimento. Deus te chama, rapaz. Deus te chama para a grande obra. O que Deus tem contigo é coisa grande. É coisa grande. E Ele te chama. E a Bíblia vai dizer que este homem acha esta ovelha perdida. E quando ele acha, irmãos, bonito é isso que ele põe nas costas e traz. A ovelha está machucada e ferida. Aí Deus ele tem um bálsamo, aleluia, que sara todas as feridas. Deus tem um bálsamo que purifica, que sara todas as feridas. Ela é tratada. Aonde? Na casa do Senhor. Porque é na casa do Senhor que nós alcançamos a misericórdia dele. Nós alcançamos a salvação. É na casa do Senhor. Por quê? Eu posso falar isso. Outrora eu era uma ovelha perdida, não tinha força de chegar, mas aí a semente foi plantada, a palavra foi pregada. Lembra de Romanos 5,17? De sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O mesmo Romano 10, ele diz: com o coração se crê, aleluia, e com a boca se faz confissão para a salvação. Um dia eu me encontrei perdido, longe da casa do Senhor, mas foi lançada a palavra, e eu abri a boca e aceitei esse Senhor. Ele me chamou para essa maravilhosa luz e me tornou um servo dele. Como você é capaz,
que está aí no banco. Eu achava impossível pregar a palavra. Oh Deus, eu me emocionava. Eu chorava de ver esse jovem pregando, o irmão Kevin. Oh, aleluia. O homem prega, ele prega, aleluia. Ele tem a palavra na boca, porque o Senhor chamou dentro do ventre. Eu chorava, eu dizia: Senhor, eu queria menos um versículo desse aí, porque eu não tenho. Aleluia. Aí entra o poder da oração, que é uma unção, cântico, adoração e clamor. A igreja se reuniu e fazia pastora campanha ao meu respeito. E Deus ouviu o clamor e me tornou um servo dele. Ele não me deu só uma palavra, ele me deu um monte. E a Bíblia diz que quando nós, aleluia, bebemos dessa água que é a palavra de Deus, vai jorrar um manancial de água viva dentro do nosso ventre. E aí nós vamos ter água para dar para o vizinho da direita, da esquerda. Por quê? Aí se cumpre o que está em Mateus 5,14, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Porque nós viemos para essa maravilhosa luz. E agora nós somos instrumento na casa do Senhor. Aleluia. Está entendendo a palavra? Glorifica, exalta. Começa a clamar, as cadeias se quebrar, os grilhões. Quando nós paramos, o vosso adversário, a Bíblia diz que ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós paramos, mas ele não dorme, ele fica rodeando. Lembra de Jó? Jesus perguntou para Satanás: de onde tu vens? Ele disse: eu venho de rodear a terra. E aí Jesus falou: tu viste o meu servo Jó, um homem temente a Deus, que aparta do mal? Ele disse: vi, mas não quero me conter, que senão vou sair. Aleluia. Eu estou falando porque o vosso adversário, ele não para. Muitas vezes nós paramos, não fizemos o culto, 2, 3, aí entra a frieza. Mas pelo poder que há no Senhor, frieza, desânimo, incredulidade, eu já te dou uma ordem: o que está conosco é mais poderoso. Bata e retirada, porque a tua igreja ela veio buscar a presença de Deus. Mas o adversário ele quer impedir, mas nada pode impedir o adorador, nada pode nos parar. Então abre a tua boca, crente, começa a glorificar, começa a exaltar o nome do Senhor, que o adversário bate em retirada. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia vai nos narrar uma história de 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse: pai, dá a minha parte dos meus bens que me pertencem, porque eu quero conhecer o mundo lá fora, eu quero ir embora. Aleluia. Meu Deus. E o pai, ele disse, repartiu por eles a fazenda. O pai disse: não, meu filho, se você quer ir, pode ir. O que o pai fez? Repartiu. A Bíblia vai dizer que, passando uns dias, ele pegou os seus bens, juntando tudo, e foi embora. Saiu da casa, saiu da cobertura, saiu da presença do eterno Deus, achando que consegue ir. Nós, sem a presença de Deus, sem Deus, nós não iremos a lugar nenhum. Nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Mas este jovem tinha curiosidade de conhecer o mundo lá fora. Porque, irmão, o mundo, ele nos oferece as suas oferendas do adversário, que nós achamos que é bom. Nós achamos que é bom. Porque o pecado, irmão, ele é bom. Se eu falar que é bom, que não é bom, eu estou mentindo. O pecado, ele é prazeroso, mas só que nos leva a
perdição, nos leva à ruína. Quando nós pecamos, lembra de Ezequiel 4:18? Aliás, 18:4. Essa alma que pecar, essa morrerá. Morre. Esse filho pródigo não foi diferente. Ele pegou seus bens e partiu para uma terra longínqua. E chegando lá, gastando seu dinheiro com as meretrizes, com as mulheres da rua, com as mulheres da vida, gastou seu dinheiro. Tinha amigo de todo lado. E quando acabou a sua finança, seu dinheiro, a Bíblia diz que ele vivia desoladamente, passando fome. Aleluia! Oh, glória! Rapaz, quando nós saímos da presença desse Deus poderoso, o negócio fecha. A Bíblia diz que quando a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Ele abre, ninguém fecha. Não fecha. A Bíblia diz que houve naquela cidade uma escassez, uma grande fome. Aleluia! Ele começou a padecer necessidade, porque saiu da casa do papai, saiu da cobertura, saiu da proteção. Agora não tem mais força, está jogado. Isso é o adversário. É verdade. O adversário, irmão, ele dá os melhores manjares na nossa mão. Não vai pensar que eu não sou tentado todos os dias. Mas lembra de Tiago? Oh, glória, Tiago 4:7. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Se eu não abrir, nós temos que fugir. Fugir. Porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É verdade, que a carne é fraca. E a Bíblia vai dizer que este jovem gastou seus haveres e começou a padecer necessidade. E um daqueles cidadãos daquela cidade chegou e propôs uma proposta para ele: você irá agora apacentar porcos. Agora, irmãos, olha só, este jovem, você pode ler no texto na sua casa, eles tinham fazenda. No texto vai falar que ele repartiu por eles a fazenda. Observe, ele agora vai fazer um dos serviços piores que tem: apacentar porcos. E o que acontece? A Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Meu Deus. O nosso adversário, irmão, vou falar aqui sem sombra de dúvida, porque tem jovem. A Bíblia diz que lá em João, aleluia, João 8:32, muito conhecida do povo de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é essa que eu estou pregando. A verdade é essa, é a palavra. Então não deixe ser enganado pelo vosso adversário. Porque quando ele pega, ele quer jogar o nosso nome na sarjeta, na lama. E ele quer pisar. Por quê? Porque ele é acusador. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Lembra de João 10:10? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Senhor Jesus, ele veio para dar vida com abundância, vida com fartura. E nós só temos vida onde? Em Deus. Nós só temos vida no Senhor. Não vá pensar que você vai ter vida lá fora. Tem não. Nós temos luta, temos aflição, mas com Deus é bem melhor. Com Deus é melhor. Não deixe ser enganado. Porque quando nós não lemos, quando nós não temos conhecimento, nós se tornamos uma presa fácil. Mas ainda bem que a nossa pastora é um celeiro de palavra. Nos
ele chega e engana. Verdade. Ele chega e nos faz uma oferta que nós achamos que é coisa boa, Santo. mas nos leva à ruína, nos leva ao abismo, nos leva à perdição. É, Deus. O Romanos vai dizer 6:23 que o pecado do salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus Aleluia. é a vida. Então nós já conhecemos as verdades. É, Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. oh, glória. Nós viemos para essa maravilhosa luz. Conhecemos. Deus, que maravilha. Agora, a Bíblia diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Verdade. Jesus. Aleluia. As coisas velhas já ficaram lá para trás. Agora nós somos Glória a Deus. nova criatura. Glória a Deus. Somos novo vaso na mão do oleiro. E quando nós escorrega, não adianta esconder, porque a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo, e os seus pés reluzentes, como latão, e em volta tem um cinto. Aleluia! Ele é poderoso, não tem como esconder. Lembra da parábola que eu falei agora? Como é que pode esconder um candeeiro debaixo de uma cama? É, meu Que vai Deus. resplandecer. Aleluia! Então não tem como nós esconder. Ah, eu pequei. Volta-te. Se arrepende e volta. Lembra de Apocalipse? Santo. Lembra da onde tu caíste. Glória a Deus. Aleluia! E volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Mas não podia cantar um louvor que já chorava. Sério. Mas aí entrou a pureza no coração. Aleluia! Esse coração, ele é duvidoso. Deus amado. Nós temos que zelar e cuidar. Porque primeiro vem pra cá, o coração. E depois nós põe em prática. É verdade. Aleluia! Mas se ele, aí lembra do salmista que vai perguntar no verso